Primeiramente, quanto dá para ganhar sendo terceirizado do Google? Como tu disse, a gente recebe em dólares, tá? Então, convertendo para o real hoje, mais ou menos uns 13,70, dá para ganhar uns R$600 por semana. Aí tu pega aí 4 semanas no mês, geralmente dá R$2.400. Ou aqueles meses um pouquinho maiores, né, que tem 5 semanas, dá para tirar R$3.000 num mês. R$3.000 em um mês trabalhando quantas horas por dia? Horas por dia, tu pode dividir bem o teu tempo. O ideal, 2, 3 horas por dia. Olá, aqui é o Cássio Canali, juntamente com meu irmão Eric, e hoje nós vamos falar sobre como trabalhar sendo terceirizado para o Google e ganhando em dólar. Então, se você tem interesse em ganhar em dólar para uma empresa, né, não preciso nem falar a respeito, já se inscreve no canal, estoura o dedo aí no botão de curtir. E eu quero compartilhar hoje a experiência que o meu irmão de sangue, inclusive, Eric, como é que tu se sente sendo o primeiro a ser entrevistado pessoalmente nesse canal? Olha, eu me sinto lisonjeado, me sinto com uma honra muito grande. Ai, entrevista o irmão. Vê se não é uma versão preta e branca da mesma pessoa, olha aqui. Tu foi aprovado num processo aí, sim, né, que está disponível para as pessoas na internet se candidatarem. Então eu queria saber e compartilhar com a audiência que me segue, primeiramente, quanto dá para ganhar sendo terceirizado do Google? Como tu disse, a gente recebe em dólares, tá? Então, convertendo para o real hoje, mais ou menos uns 13,70, dá para ganhar uns R$600 por semana. Aí tu pega aí 4 semanas no mês, geralmente dá R$2.400. Ou aqueles meses um pouquinho maiores, né, que tem 5 semanas, dá para tirar R$3.000 num mês. R$3.000 em um mês trabalhando quantas horas por dia? Horas por dia, tu pode dividir bem o teu tempo. O ideal, 2, 3 horas por dia. É que depende. Tu pode separar 2, 3, 4 horas por dia e não trabalhar no outro dia. Tudo é tu que faz a tua programação. E isso que a gente está falando sobre trabalhos em home office. Você pode trabalhar de casa, de qualquer lugar do Brasil, né, administrando o seu tempo. É isso uma coisa que eu me preocupo muito, Eric, em trazer aqui para o canal, sabe? Formas validadas de ganhar dinheiro que realmente valham a pena. Justamente porque existem muitas formas de ganhar trocado, sabe? Sim. Isso aí eu deixo para os canais dos concorrentes aí, porque aqui realmente eu quero trazer aquilo que vale a pena a gente investir o nosso tempo, a nossa energia, e o Google não poderia ser diferente, né? E aí eu quero que tu nos explique melhor como funciona, né, para ser aprovado. Mas antes disso, até em que consiste as atividades, né? Qual é o teu papel trabalhando de casa? Como é que o Google se beneficia com o teu trabalho? O que a gente sabe, né, do Google? Que a gente tem lá inúmeras formas, né, para ranquear bem, né, o SEO. Né? Então tem toda uma fórmula por trás. Só que isso tudo é máquina. Acontece que em diferentes regiões se tem uma percepção diferente sobre algo. Por exemplo, futebol, né? Soccer. Tu fala soccer lá na América do Norte, eles imaginam um tipo de futebol deles. Uhum. E quando fala soccer lá no britânico, na América do Norte, não, na Europa, se imagina um outro tipo de futebol. Por quê? Porque a região onde eles estão se tem uma percepção diferente. Então, o que é esse trabalho? É justamente eu, que sou aqui da região do Brasil, eu estou dando a minha percepção sobre aquela pesquisa, aquele resultado que aparece, aquela imagem. Para o Google, a importância da pessoa que está trabalhando ali é essa. É o conhecimento que ele tem da região. O que significa para vocês aí? E só tem como saber através das pessoas. A máquina não faz isso. Poxa, legal. Então é o fator humano. Exato. Do robô do Google, né, que faz as indexações de páginas e seleciona o que vai ser exibido como resultado de busca para os internautas. O fator humano ali determina o que é e o que não é relevante para essas pessoas, conhecendo o brasileiro, a cultura regional. Eu queria saber, Eric, compartilha com a gente, o pessoal que é funcionário, né, assim como tu, como é que tu concilia essas duas atividades? A atividade na Lionbridge, que é a empresa que eu presto serviço, é o seguinte: eu tenho que trabalhar no mínimo 10 horas por semana e no máximo 20 horas. Então eu tenho que
me programar, né, de acordo com o meu tempo. Sim, eu trabalho numa empresa, no horário comercial, de segunda a sexta, então o que eu faço? Eu separo ali umas 2 horinhas por dia durante a semana para separar para essas atividades que eu vou fazer, e isso dá ali já 10 horas durante os 5 dias da semana. E quais são as vantagens que tu vê nessa forma de trabalho? A vantagem principal, tá, é tu ter uma fonte de dinheiro extra para ti, aproveitando conhecimentos que tu tem, por exemplo, do inglês. Né? Não é uma coisa absurda, eu não estou tendo que fazer um curso ou conhecer uma área do conhecimento para estar trabalhando nisso. Não, eu só preciso morar no Brasil, entender do que está acontecendo, né? E conhecer um pouco do inglês. Legal, tu falou sobre conhecimento em inglês. Qual é o nível de conhecimento em inglês necessário para participar desse trabalho? Olha, eu vou te dizer, sou bem sincero assim, ó, eu não sou um grande fluente em inglês. A gente não precisa em nenhum momento falar inglês, tá? Que é a principal dificuldade do brasileiro. Tu tem que escrever inglês, porque as tuas respostas são assim, e ler bem, tá? Tu tem que entender aquilo ali. Tu não precisa ter o listening forte, porque todas as atividades elas são do Brasil, é tudo em português. Então não é nada absurdo de conhecimento, é só aquele entender, ler e escrever. Mas as pessoas que não têm tanta facilidade assim, ou não tiveram um estudo, né, em cursos de inglês, conseguem utilizar a ferramenta do Google Tradutor? Sim, tá? Sim, porque na verdade a maioria das respostas que a gente tem que dar para a empresa, elas são meio padrão, né? Tu tem que dar a tua opinião, só que boa parte da construção da resposta ela é padrão. Então tu te acostuma a sempre escrever a mesma coisa. Mas sim, tu pode com certeza usar o nosso fiel companheiro Google Tradutor. Como uma ferramenta de apoio, né? Exatamente. Eu uso bastante, vou confidenciar, para conferir, né? Ter a certeza que aquilo que eu escrevi em inglês na minha cabeça tava ok. E quais são as atividades? A principal atividade, né, uma delas, é avaliar páginas. Tá. A segunda principal é avaliar lista de resultados. Entendi. Tá? Que aí é, por exemplo, quando eu pesquiso restaurante e eu estou em tal região, o que tem que ser relevante? O que o Google tem que me mostrar ali que eu, como usuário dessa região, eu vou agradecer o Google por ter me dado aqueles resultados. Eric, eu acho que agora, nesse momento, a principal pergunta que as pessoas devem estar se fazendo é como ser aprovado. Mas antes, se você quer saber sobre isso, estoura o botão no like, porque a gente vai compartilhar aqui o melhor do conteúdo, tá? Uma experiência prática de quem foi aprovado e já trabalha e se mantém além, né, do seu emprego formal nessa forma de renda extra. Vamos lá, Eric, compartilha aí com essa audiência, essa comunidade. Não é tão fácil, tá? Tu entra no site da Lionbridge, tu avalia ali vagas, né? Eles estão tem oportunidades abertas e tu se inscreve para essas vagas. Toda a comunicação é em inglês. Então, onde mais exige o teu conhecimento de inglês é nessa etapa de entrar no programa. O que é os pré-requisitos, tá? É tu ter pelo menos um conhecimento de inglês e tu morar no Brasil há pelo menos 5 anos, tá? Isso são pré-requisitos fundamentais para eles, tá? E sim, tu ter acesso a um computador, a internet, porque todo o teu trabalho é remoto, claro. Tá? Tu é chamado para uma prova que tu tem 7 dias para se preparar e fazer ela. Então é tudo muito assim, 7 dias. A partir do momento que tu recebe um e-mail, é 7 dias para tu estudar toda a matéria que eles te dão, que eles chamam de General Guidelines, que é o conteúdo, né? Para tu conseguir entender como é que funciona esse trabalho de avaliação. Nesses 7 dias, como é que eu me organizei? Eu deixei um dia para fazer cada etapa da prova, as 3, e eu deixei 4 dias para estudar. Por que 4 dias para estudar? Porque é muito conteúdo. Eu recebi um material que tem 160 páginas, então é todo em inglês, só que é muito conteúdo de explicativo, né, de exemplos. Então é muito bom, tu aprende mesmo, tá? Não precisa vídeos nem nada, é aquele material que é um PDF, né, de 160 páginas. E realmente tu consegue aprender naquilo ali, é só tu prestar atenção. E aí como é que funciona? A primeira etapa é a parte mais teórica, que é só tu responder várias perguntas de marcar. Então tu não tem que escrever nada, tu só tem que marcar aquilo que tu considera ser a resposta mais certa. E o interessante é que eles falam assim, olha, essa etapa que mais gente cai fora. Por quê? Porque não estuda as guidelines, né? Então, a dica principal é estuda. Analisa tudo, porque tudo que vai cair na prova está ali. A segunda e a terceira etapa, elas são mais práticas. Eu sou exposto a realmente atividades que eu estaria fazendo. Só que qual é a dificuldade ali?
as atividades que eu estou sendo exposto, elas são estrangeiras. Elas são de exemplos, todos de fora. Então eu tenho que analisar, eu tenho que avaliar páginas de fora, estrangeiras, eu tenho que avaliar resultados de buscas estrangeiros, tá? Então por isso que eu digo, a prova é um pouquinho mais difícil, né? Mas vale a pena. Só entra quem realmente se dedica, né? Sim. Estuda. Exato. Tu falou sobre 7 dias, são 7 dias entre estudar e fazer a prova. Exatamente. Tá, mas as 3 etapas em 7 dias? As 3 etapas. Entendi. Tá? Por isso que eu separei uma etapa para cada dia, por quê? Porque é bem maçante, né? São muitas perguntas que tu tem que responder, são muitas páginas que tu tem que avaliar e respondendo tudo em inglês ali. Então, cada etapa tu tá cansado. Então, deixa para fazer cada etapa em um dia, por favor. Eu sei que no processo seletivo ali, para incluir o seu cadastro, para participar, precisa colocar lá as suas qualificações com relação ao inglês, né? E aí, se a pessoa não fez ainda um curso, ela pode buscar isso na internet, um curso de inglês para adquirir o diploma e poder anexar esse diploma, né, para se candidatar às vagas. Sim. Então existem muitos cursos rápidos online para liberar esse diploma. Eu tenho, digamos assim, nível de inglês, eu tenho um nível mais avançado. Quando eu estudei, né, fui lá na escola, eu tinha o nível 8, só que eu não tinha o diploma do nível 8 e nível 7, eu não sei onde eu coloquei. Eu só tinha no nível 6, que é um intermediário. E eu fui lá, peguei, tirei foto do meu diploma no nível 6, intermediário, postei lá e eu fui aceito. Isso é bacana a gente comentar, porque muitas pessoas começam mas precisa disso e daquilo, e colocar como empecilho, entendeu? E pensa, poxa, isso não é pra mim. Poxa, mas se qualifique, busque, né, corra atrás, porque não são coisas muito difíceis. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que a cada problema existem muitas soluções, muitas alternativas para resolver o problema. E essa é uma questão. Quais são as principais dicas, né? Sempre tá olhando os materiais educacionais que eles estão postando, que tem muito conteúdo, tá? Isso é webinar, são cursos online, então tu tem como sempre te atualizar. Manter no mínimo as 10 horas semanais, isso é bem importante, tá? Porque eu já tive momentos que eu dei uma baixada ali na minha produtividade e aí o pessoal chama atenção. Tu acha que não, mas chama, tá? Então eles dizem, ô Eric, como é que tá aí? A gente viu que tu baixou as horas, né? Tu sabe que tem que ter um mínimo de 10. Aí eu, né, dei aquele gás. Então manter pelo menos o mínimo, que são 10 horas. Então é a qualidade das tuas avaliações, não perder isso. E manter o horário. Esse é o mais importante. Se tu fizer isso, que não são tantas coisas, tu mantém o teu trabalho tranquilamente e garante as tuas boletas. Então, seu Eric, muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhado a tua experiência com a gente, por ter dedicado o teu tempo aí para isso, né? Muito obrigado. Eu fico feliz de poder compartilhar aqui com vocês, porque a gente tá na mesma luta, né? Não tem concorrência aqui, tem trabalho para todo mundo. O negócio é se esforçar, que dá. E é uma luta, inclusive, que eu abracei quando eu idealizei o canal, porque aqui a gente tem condições de reunir pessoas que têm o mesmo interesse em comum. Então, eu tô trazendo, além do tema principal do canal, que é vendas de produtos físicos sem estoque, eu procuro alimentar, me cercar de outras formas validadas, como a gente comentou aqui, né, e que realmente valham a pena. Agora, a pessoa que tem interesse em trabalhar sendo terceirizado para o Google, tem todas as características para aproveitar o que está acontecendo aqui no Brasil, que é o dropshipping, né? Aquela venda de produtos físicos com fornecedores nacionais, quando o próprio fornecedor faz a entrega para o teu cliente. E isso está se tornando cada vez mais popular, e as pessoas que não se acordarem para isso agora vão perder a oportunidade de se tornarem referências no mercado que escolherem atuar. Por isso eu tenho aquela aula online que tu conhece bem, sim, né? Sim. Uma aula online completa que ensina as pessoas a construir um negócio do zero, mesmo com pouco ou quase nada para investir, porque na verdade o maior custo de um negócio na internet com produtos físicos seria estoque. Sim. E a partir do momento que tu não precisa investir em estoque, né, se torna muito sem risco mesmo esse negócio. E essa aula ensina como vender. No Mercado Livre, por exemplo, onde já tem milhares de compradores todos os dias acessando, como se encontram os melhores produtos, aqueles de alta demanda, com a maior lucratividade. Então é sobre isso que eu tenho paixão de falar e compartilhar com as pessoas. Por isso eu te convido a assistir essa aula
né? Eu vou deixar todas essas questões do Google aqui embaixo na descrição e também para você multiplicar suas formas de renda e não investir todos os ovos na mesma cesta, porque se tropeçar ali quebra tudo, né? Quebra mesmo. e disseminar isso em múltiplas fontes de renda. E se você gostou dessa entrevista, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos que você quer aí que cresça junto com a gente nessa comunidade linda aqui que a gente está transformando o canal e aproveitando esse espaço no YouTube. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!